A Felicidade Não Se Compra é um desses grandes clássicos de Natal, e pra ser bem honesta, eu não tinha ouvido falar nesse filme antes de eu fazer faculdade de cinema. A primeira vez que alguém mencionou esse filme na faculdade foi numa aula de roteiro. A gente estava analisando filmes de drama, e a professora usou esse filme como um ótimo exemplo de estrutura de drama e clássico. A gente assistiu o filme, eu acho que foi um filme bom, mas não achei que é necessariamente, tipo, o melhor filme de Natal que eu já vi na vida. Eu tenho filmes de Natal que são meus favoritos, que no caso é Meu Papai é Noel e Klaus. Mas eu também entendo que alguns filmes recebem esse título de clássico porque eles foram um dos primeiros a fazer uma coisa diferente. E realmente é uma narrativa que a gente meio que usa em vários outros filmes hoje em dia. Só que lá no fundo eu ainda não tinha 100% entendido, tipo, nossa, como assim esse filme é super clássico? Ele é um filme normal de drama. Mas aí quando eu vim para os Estados Unidos estudar cinema, foi aí que eu realmente entendi por que esse filme era um clássico. Quando o filme foi lançado em 1946, o filme flopou. Bilheterias baixíssimas. Sim, ele foi indicado para alguns Oscars que não ganhou, mas o fator de ele ter virado um clássico não foi os Oscars. E a gente também tem que entender que nessa época, quando os filmes eram indicados pro Oscar, era uma outra vibe, porque hoje em dia a gente tem muito mais filmes saindo por ano. Naquela época, não tanto. Era um filme de estúdio, um filme com atores conhecidos, e o Oscar tinha uma intenção relativamente diferente de hoje em dia. Hoje em dia a gente celebra muitos os filmes independentes. Antigamente era realmente um clubinho. Então ter uma indicação pro Oscar não significava sucesso em bilheteria ou sucesso de filme. E se não foi o Oscar nem a bilheteria que deu o status de clássico pro filme, o que foi? Naquela época, direitos autorais funcionavam diferente de hoje em dia. Basicamente, um filme recebia 25 anos de direitos autorais e depois disso você tinha que renovar por mais 25 anos. Para comparar, a duração de direitos autorais hoje em dia é 70 anos após a morte do autor ou 120 anos se pertencer a uma corporação. Então, o que foi que aconteceu? O filme lançou, foi para os Oscars, não deu tanta audiência assim, os 25 anos se passaram e ninguém renovou os direitos autorais, levando o filme aí pro domínio público. O que significa que ninguém mais é dono do filme, ou seja, você pode exibir ele gratuitamente aonde você quiser. Essa era uma época que a televisão ainda estava engatinhando como uma plataforma, uma janela, e eles ainda precisavam de coisas para passar. Eles não tinham tanto conteúdo, tantos programas para passar assim. Um dos canais percebeu que o filme entrou em domínio público e teve a grande ideia de passar o filme o tempo todo, porque eles não iam ter que pagar nada extra para ninguém e iam ter coisa para passar na televisão. E lembrando de novo, essa era uma época onde não tinha tanta coisa acontecendo na televisão, não tinha streaming, não tinha Netflix, HBO, todas essas opções que a gente tem hoje em dia. Então as pessoas assistiam o que estava passando na televisão. E o que estava passando? A Felicidade Não Se Compra. De novo, e de novo, e de novo, todo dia. Por pura questão de repetição, o filme virou parte da vida das pessoas. Tava ali como quase uma memória afetiva para elas e virou essa memória de Natal. Se você é da geração que assistia a Sessão da Tarde na Globo, você deve lembrar de A Lagoa Azul. Eu era dessa geração. Eu assistia A Lagoa Azul, parecia que era pelo menos uma vez por mês. E virou um clássico pra mim, uma memória muito afetiva da minha infância, porque ele tava lá o tempo todo, era repetindo aquele filme o tempo todo, era o 1 e o 2, né? Mas tava lá, então virou um filme clássico pra mim. Com o tempo, os produtores perceberam o que estava acontecendo, entraram na justiça e conseguiram os direitos autorais de volta. Perderam muito dinheiro nesse processo, mas já tinha virado um clássico nesse ponto. E até hoje esse filme passa na época de Natal, seja em sessões natalinas especiais no cinema ou na TV a cabo. Esse filme virou um clássico. E depois que eu vi essa história, eu percebi que eu tava muito mais intrigada em como ele virou um clássico do que o filme em si. Porque pra mim tem uma lição muito importante nisso tudo. A gente acha que os grandes filmes mais clássicos do cinema, eles já nasceram grandiosos, nasceram como essa coisa incrível que a gente consegue ver hoje em dia. Mas esse filme, que é um clássico natalino, é um DNA do Natal dos Estados Unidos, virou um clássico simplesmente porque houve algum tipo de insistência nas pessoas assistirem esse filme.
E não foi com intenção, foi simplesmente porque precisavam passar uma coisa na televisão e esse filme era gratuito. Mas foi por causa dessa insistência de ficar mostrando esse filme, ele virou esse clássico que ele é hoje. Não foi porque ele foi pensado de uma maneira brilhante, mas porque às vezes as pessoas precisam que a coisa fique na sua frente várias vezes para elas perceberem quão legal que aquela coisa é. Outro exemplo é o filme Blade Runner. Ele não foi super sucesso de primeira. Obviamente teve as pessoas que gostaram, como todo filme tem gente que gosta, mas com o tempo ele encontrou o seu nicho e o nicho elevou o filme e colocou ele num status de clássico. E eu acho que isso vira meio que uma lição pra gente, porque eu sinto que todos nós temos um pouco de medo de ficar se repetindo, de insistindo, de se botando na frente dos outros, porque a gente não quer encher o saco das pessoas, a gente não quer que as pessoas fiquem com ranço da gente. Mas pense em música também. Quantas vezes você já ouviu uma música e falou tipo, ah, música legal, tá, mas não amei, provavelmente não vou ouvir de novo. Mas aí, por algum motivo, você ouve essa música mais um monte de vezes, porque tá no Spotify, ou porque tá no rádio, ou TikTok, e aí essa música fica na sua cabeça e por algum motivo ela vira também meio que uma música que você realmente gosta e para pra ouvir. Talvez a gente tenha que ser insistente dessa maneira às vezes. Pode ser meio contra os nossos instintos de não querer desagradar ninguém, mas pode ser que essa seja a melhor maneira das pessoas lembrarem da gente. Não tô falando pra você simplesmente criar coisas que não fazem sentido pra você só pra você ser visto. Mas talvez é encontrar aquela uma coisa que é única em você, seja na sua visão de mundo, seja do jeito que você faz as coisas, que vai fazer as pessoas sempre lembrarem de você quando aquela uma coisa acontece. Por exemplo, todo mundo sabe que o Tarantino tem esse fetiche com pés, e sempre vai ter aquele ângulo do pé de um personagem, ou aquele ângulo também de dentro do porta-malas. É uma assinatura dele. Então, quando alguém vê um enquadramento muito parecido com o que ele faz, eles já pensam nele imediatamente. E foi por quê? Porque ele repetiu aqueles tipos de enquadramento em vários filmes. Isso é uma coisa que eu mesma tenho dificuldade. Eu não necessariamente gosto de ficar repetindo as coisas, mas eu consigo entender a importância da repetição. Entender que sim, a gente pode acabar criando algo sem querer, que acaba sendo uma coisa grandiosa, incrível, mas também pode ser que com a insistência a gente encontre a grandiosidade. Talvez a primeira vez que você faça algo que você acha legal não vai ter tanta atenção, tanta repercussão, mas as outras vezes que você fizer, as pessoas talvez vão começar a identificar aquilo como você e eventualmente vai encontrar as pessoas que ressoam com aquele tipo de coisa que você faz, de novo, independente do que ela seja. E não entre na pira de ficar tão obcecado nesse negócio de encontrar sua marca, encontrar sua assinatura rápido. Porque às vezes é uma coisa uniforme também, né? Vai acontecendo com o tempo. Porque nem os produtores, nem o pessoal que estava envolvido com A Felicidade Não Se Compra conseguiu ver o potencial do filme até ele ser repetido porque entrou no domínio público. Nem todo clássico é óbvio. Então não desiste só porque não deu certo de primeira. Às vezes a gente precisa insistir bastante e claramente repetir para alguma coisa virar clássica. Obrigada por assistir e vejo você no próximo vídeo.